Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos estar trazendo aqui hoje lição 8 dos jovens, que por título Filhos e Herdeiro. Essa lição é do dia 24 de agosto de 2025, terceiro trimestre, a liberdade em Cristo. Estamos aqui trazendo aqui esta lição maravilhosa, que é a lição 8, né? E eu creio que em breve nós estaremos aí trazendo a lição completa. Hoje é só a introdução que eu quero trazer, introduçãozinha rápida para os ouvintes que estão aí seguindo o nosso canal, né? E o primeiro tópico, nós vamos estar vendo ali sobre herdeiro, mas como se não fosse ainda. É o primeiro tópico, é o título desse primeiro tópico. No subtópico 1, vai falar herdeiro, mas como escravo, né? Tem pessoas que herdam tudo, mas está ainda como escravo, porque está debaixo de um tutor, né? Ele é menor, então, alguém que está controlando ali seus bens e tudo mais. Tal. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2, mostra que, mesmo sendo herdeiro, enquanto menor, nada difere de escravo. Certo? Então, na infância espiritual, ainda não desfrutamos plenamente da herança. Né? Na infância espiritual, ainda não desfrutamos plenamente da herança. Deus tem muita mais coisa para nos dar, mas muitas vezes nós estamos sempre como escravos, né? Nós somos meninos, né? E não sabemos pedir. Mas o Senhor, Ele sempre tem bênçãos de melhor sempre para nos dar. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, somos herdeiros, né? Mas muitas vezes nós nos comportamos como escravo, como criança espiritual. E o subtópico 2 fala sobre na plenitude dos tempos. Né? Nós vamos ver lá que Deus enviou Jesus no momento certo da história, como está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Então, o tempo de Deus é perfeito para realizar a sua promessa. Aí do terceiro subtópico, do tópico 1, nós vamos ali vamos ver ali que remir os tempos que estavam debaixo da lei. Irmãos, Cristo nos libertou da escravidão da lei, trazendo a adoção de filhos. Agora, não somos apenas servos, mas filhos amados. Ouça isso no nome de Jesus. Aí vamos lá para o tópico 2, né? Vai falar sobre a nossa posição em Deus. O subtópico 1 vai falar sobre somos filhos e herdeiros. Olha que privilégio que Deus nos fez, não é verdade? Sermos filhos e herdeiros de Deus. Né? E se somos filhos, somos também herdeiros, como disse Paulo lá em Romanos 8, versículo 17. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Veja só que maravilha, né? E muitas vezes nós perdemos tantas bênçãos por ficando, mas aí churumingando, né? Com picuinhas, um e com o outro, feito meninos, né? Meninos na fé, na infância aí espiritual. Segundo subtópico, lá nós vamos ver também sobre guardando preceitos e regras. Vamos ver que o cristão, ele não vive pela lei, mas pela graça. Porém, isso não é libertinagem, viu? Seguimos princípios que agradam a Deus, ok? E vamos lá para o terceiro subtópico, do tópico 2, fraqueza de Paulo quando esteve com os Gálatas. E Paulo teve fraqueza? Teve. Ele fala lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 13 e 14. Paulo, ele se apresentou com humildade e até enfermidade, mas foi recebido com amor, né? Não é só falar a verdade, irmão. Quando a pessoa fala a palavra com verdade, a pessoa é recebida com amor. Já pensou se ele chega lá, né, com uma postura de bam, né, falando que o que não era, muitas vezes, ele chegou lá, né, se apresentou com humildade e até mesmo na enfermidade, mas ele foi recebido com amor. A igreja acolheu, o povo acolheu ali. Mesmo fraco, amado, ele pregava com autoridade espiritual. Tá? É uma coisa que nós não devemos baixar a cabeça e pregar, né, como se fosse a nossa palavra. Não, ali é a palavra de Deus sendo pregada, então tem que pregar com autoridade. Porque quem está dando a palavra é o grande, é o Senhor Jeová Todo-Poderoso. Aí vamos ver também lá no terceiro tópico, né, falando sobre maturidade e responsabilidade.
Aí no primeiro subtópico eu tenho uma pergunta muito interessante. O inimigo fala a verdade? Querido, o inimigo ele pode até falar a verdade, né? Ele pode até falar a verdade para enganar, mas seu propósito é sempre distorcer. Aí nesse momento que a igreja precisa ter o discernimento espiritual. É muito necessário nesse momento para você discernir, porque muitas vezes ele vem falando a verdade, mas com o propósito de distorcer. Você lembra daquela mulher que estava todos os dias importunando a Paulo, né? E o outro apóstolo lá? Esses homens que passam, eles estão pregando, são filhos do Deus Altíssimo, estão, né, falando do Deus Altíssimo e tal. Então, aquele era um adivinho, estava adivinhando, falava a verdade, sim, eles eram filhos de Deus Altíssimo e tal. Mas ele estava sempre trazendo ali para adivinhar e ganhar dinheiro para o seu Senhor. E no segundo subtópico, do tópico 3, nós vamos também falar lá na lição sobre o zelo inconveniente. Vamos ver lá em Gálatas capítulo 4, versículo 17, quando Paulo repreende os falsos mestres que tinham zelo distorcido, né? Então o zelo sem entendimento pode afastar da verdade. A vez do Paulo foi assim, Paulo ele andou sendo zeloso da lei, achava que estava fazendo tudo certo, né? Porém, não estava fazendo, estava distorcendo a verdade. Ele estava indo de contra a igreja, arrancava, levava preso, né? Permitia até que fossem mortos. Por quê? Achando que estava fazendo bem, estava distorcendo a verdade. E o terceiro subtópico nós vamos ver que a maioria exige responsabilidade. Né? A maioria, na verdade, exige responsabilidade. Ser filho e herdeiro, querido, traz privilégio, mas também responsabilidade. Maturidade espiritual nos leva a viver de forma que glorifica a Deus. Amém? Nós fazemos as coisas pensando, fazendo bem, fazendo, né, aquilo que o Senhor manda fazer. Então nós vamos estar glorificando a Cristo. E para concluir, nós somos filhos de Deus por adoção em Cristo. Nossa herança não é apenas futura, mas já começa aqui, na vida em abundância, certo? Então, a nossa herança não é apenas, não é herança, é só lá. Não. Você já começa aqui, na vida em abundância. Então, o que é uma vida em abundância? É você ser rico? Não. É você ser próximo material? Também não. Irmão, é você ter saúde, é você fazer a vontade de Deus. Isso aí é abundância, é você, né, andar com Cristo, né? Como herdeiros, irmão, nós precisamos crescer em maturidade e responsabilidade. Amém? Então fica aí essa introdução também para você, né, que é uma introduçãozinha aí da lição 8, né, de jovens, que em breve nós estaremos trazendo aí uma lição complementar aí, completa, totalmente para você estar estudando e aprendendo juntamente conosco. Amém? Um forte abraço a todos vocês que ficaram aí do canal neste momento conosco. Se inscreva, deixa o seu like, seu comentário, isso é muito importante para o crescimento do canal. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Se não houver arrebatamento da igreja, nós estaremos aí de volta trazendo a lição 9, muito em breve. Amém, amados?